E aí, bem-vindo à aula 2 do minicurso online de Excel. O que você achou da aula 1? Conseguiu fazer direitinho? Hoje a gente vai falar sobre funções de texto. Então não deixa de comentar aqui nesse vídeo as suas dúvidas não, beleza? Pra gente poder trocar uma ideia. Show? Então bora pra aula. Fala aí, nessa aula a gente vai falar sobre funções de texto. Então eu separei aqui algumas funções de texto que a gente vai abordar. Eu tomei o cuidado de colocar elas também em inglês, caso o seu Excel seja em inglês, para você poder acompanhar daí, beleza? Então aqui a gente vai falar sobre cada uma dessas funções, como que elas são utilizadas. As funções de texto, geralmente não é uma função que geralmente a galera domina bem, que sabe que existe, mas é uma função que vai quebrar muito seu galho quando você estiver lá no seu estágio, no seu trabalho, trabalhando com dados que não estão formatados ou foram escritos da maneira correta ou para facilitar a sua vida. Então você vai poder manipular a célula, o conteúdo da célula, para você poder extrair daquele conteúdo informações pertinentes para você. Beleza? E como que a gente vai fazer isso acontecer? Vamos começar com a função esquerda. É muito legal as funções de texto porque uma depende da outra. A gente vai ver que agora vai começar uma questão de função dentro de função, porque elas sozinhas elas são muito engessadas. Então é importante a gente utilizar uma função dentro da outra constantemente. Beleza? Então, começando com a função esquerda. Como é que funciona a função esquerda? Eu vou digitar aqui, igual esquerda. Beleza? Igual esquerda vai ser a função esquerda. E ela pede para mim só dois argumentos. Texto e num caractere. Num caractere seria número de caracteres. O texto vai ser esse cara daqui. Beleza? Motim quebra o giz é o nosso exemplo para todos os casos daqui. Então, eu vou utilizar cada função de texto dentro desse exemplo para a gente ver o que a função faz. Beleza? Então, o meu texto é esse daqui. Num caractere eu vou botar um número. Vou botar, por exemplo, 2. Se eu boto 2, ele vai mostrar para mim os dois primeiros caracteres desse texto. No caso, MO, que são os dois primeiros caracteres de motim. Se eu mudo esse 2 para 4, ele vai mostrar para mim motim, né? Que são os 4 primeiros caracteres. Tranquilo? Essa é a função esquerda. Beleza? Texto num caractere. Ela vai mostrar para mim quantos caracteres daquele texto a gente tem. Ou seja, os primeiros 2 caracteres, os primeiros 4, os primeiros 5. Tranquilo? A função direita vai fazer o oposto disso. Igual direita, ela vai pedir para mim texto, que eu vou pegar aqui do exemplo. E aí, se eu coloco 3, por exemplo, ela pega para mim os 3 últimos caracteres. Então, giz. Se eu coloco 4, ela vai pegar para mim o espaço e giz. Ou seja, espaço também é um caractere, beleza? A gente tem que ficar ligado nisso. 5 vai pegar o giz. Então, o número que eu colocar aqui vai pegar os últimos caracteres referentes a esse número. 5, os 5 últimos caracteres. 6, os 6 últimos. 2, os 2 últimos. Tranquilo? É o oposto da função esquerda. Só que repare que a função esquerda, ela sempre vai começar a te retornar a partir do primeiro caractere. E a função direita sempre vai começar a te retornar a partir do último caractere. Se você quiser pegar um pedaço do texto que não começa no início nem no final, e nem termina no final, você vai utilizar a função extrair texto. Lembrando que aqui em cima eu tenho a tradução de todas as funções que eu estou utilizando aqui. Beleza? Então a função extrair texto, o que você vai fazer? Igual xt.texto. Lembrando que é a tecla Tab que eu utilizo para pegar essa informação. Beleza? Tecla Tab. Texto que eu quero trabalhar vai ser esse daqui. Tudo bem? Número inicial, ou seja, a partir de onde eu quero começar a extrair caractere. Se eu colocar 2, ele vai começar a extrair a partir do segundo caractere. Vamos ver como é que fica. 2 e num caractere 3. Olha o que ele vai retornar para mim. A partir do segundo caractere, que é a letra O, de motim, a letra O, ele retornou 3 caracteres. O, T, I. Então ficou OT, né? Se eu mudo aqui, desse 3 para 4 caracteres, ele vai retornar para mim os 4 caracteres a partir do segundo. Então ele veio para mim OTIM. Se eu mudo esse 2 aqui para 5, ele vai retornar 4 caracteres a partir do quinto caractere. Então ele trouxe o M, um espaço, um hífen e um espaço. Se eu coloco aqui como 5, ele vai retornar para mim o Q também. Beleza? Então eu seleciono no extrair texto de onde eu começo e de onde eu termino. Beleza? Função localizar. A função localizar é muito importante, ela vai estar dentro basicamente de todas as funções de texto que a gente for utilizar, vai ter a função localizar lá dentro, porque ela é uma função que é essencial para a gente poder trabalhar com função de texto.
porque ela vai falar para a gente a posição dos caracteres. Olha como é que ela vai funcionar, ó, igual localizar, tab. Texto procurado, eu quero procurar o hífen. Opa, apertei Enter sem querer. Ó, vou voltar aqui. Entre aspas, eu vou colocar o hífen. Aspas, hífen, aspas, beleza? Ponto e vírgula. No texto, esse daqui. Se eu faço isso, ó, ele me dá a posição do caractere hífen. Então, motim, hífen, quebra o giz. Beleza? Então, aqui, ó, motim, hífen, quebra o giz. O hífen tá na 7ª posição. Se eu quisesse a posição do Q, por exemplo, da letra Q, vou botar aqui, ó, Q maiúsculo, ele vai aumentar na 9, porque 7º é o hífen, 8º é o espaço após o hífen, e Q seria o 9º. Então, localizar, ele sempre vai entrar ali, ó, mais ou menos, quando a gente tiver um num caractere aqui do esquerda. Por quê? Porque eu quero saber tudo, por exemplo, eu quero saber retornar esse motim de uma maneira automática. Eu ia vir aqui, em vez de colocar 4, eu ia localizar quem? O hífen nesse texto daqui. Se eu faço isso, eu estou botando aqui como num caractere a posição do hífen. Então, a posição do hífen a gente viu que é 7. Então, ele retornaria para mim os 7 primeiros caracteres. Só que, dessa forma, eu vou reter o hífen também. Se eu não quiser o hífen aqui, se eu quiser só motim, eu vou perceber que vai ser sempre motim, espaço, hífen. Então, se esse cara aqui está me retornando o número 7, eu queria que ele me retornasse 7 menos 2. Por quê? 7 é o hífen, 7 menos 1 é o espaço antes do hífen, 7 menos 2 é a última letra antes do espaço. Então aqui, ó, depois de me localizar, entre esses dois últimos parênteses, eu poderia vir aqui e colocar um menos 2. Aí eu vou pegar um motim sem espaço, um motim certinho. Tranquilo? Então, essa é a função localizar. A função localizar me dá a posição de um caractere dentro de uma cadeia de texto. A função num caractere, ela vai fazer o quê? Ela vai te dar pra gente a quantidade de caracteres de um texto. Bem simples, ó. Num caractere, lembrando que em português tem acento no U, num ponto caractere, onde o meu texto vai ser o exemplo. Só um argumento que ela pede, ela fala pra gente quantos caracteres tem nesse texto. Então, meu texto tem 20 caracteres, é isso que a função no caractere vai retornar pra gente. Tranquilo? E a função substituir nos permite substituir termos. Então, ó, eu quero substituir. Qual vai ser meu texto? Meu texto vai ser esse aqui. Texto antigo. Vamos supor, eu quero substituir esse hífen por uma vírgula. Tudo bem? Eu vou substituir texto antigo, hífen, entre aspas, novo texto, vírgula. Fecha parênteses, dou enter, ó, ele retorna para mim o próprio texto, só que ele substituiu o hífen por vírgula. Ó, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, ó, substituir para mim a letra O por arroba, em vez de vírgula, por arroba, olha o que ele faz. Ele substitui todas as letras O por arroba. Só que imagina que eu quisesse fazer isso somente no segundo O. No primeiro não, só no segundo O. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, continuo minha função, ó, número da ocorrência. Número da ocorrência, 2. Então ele vai fazer isso para mim só no segundo O. Então, na segunda vez que aparece O, ele substituiu o O pelo arroba. Tranquilo, né? Essas são as 6 funções de texto que eu queria passar para vocês e que foram as funções que eu levantei que são muito importantes nos processos seletivos, nas provas de estágio que você for fazer. Beleza? Elas sempre caem, assim, de alguma forma, nem sempre, não sempre caem, mas quando cai, é legal você saber para você se diferenciar, porque são funções pouco dominadas. Tranquilo? E aí eu separei aqui, ó, um exercício de revisão para a gente praticar junto o que a gente acabou de ver. Então aqui eu quero extrair o curso e o estado a partir do nome. Então eu tenho aqui no projeto, ó, Excel to Go RJ002. Tá? Então qual que vai ser o curso? O curso seria Excel to Go. O curso aqui seria Sheets. Então repare que o curso é sempre tudo que está antes do hífen. Eu vou utilizar então a função esquerda para fazer isso, para extrair meu curso. Repara só que se eu venho aqui e boto meu texto como esse cara daqui, e eu boto a posição do hífen, qual que é a posição do hífen no Excel to Go? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu faço isso daqui, eu vou pegar Excel to Go e o hífen. Então eu vou pegar 9 menos 1. Só que se eu arrasto esse cara para baixo, ó, olha o que eu vou ter. O meu Sheets não ficou bacana, o meu Sheets ficou aparecendo coisas a mais. Então eu não vou fixar no 9, eu vou fazer de uma maneira inteligente. Ó. Eu vou vir aqui e vou falar esquerda e eu vou perceber um padrão. Qual que é o meu padrão? O meu curso termina sempre antes do meu if.
do meu if não, do meu hífen, né? Do meu hífen. Então, eu vou localizar a posição do hífen e tirar 1. Aí eu vou garantir que eu sempre vou pegar o meu curso certinho. Então, meu texto vai ser o próprio curso. E, num caráter, eu vou usar o localizar. Texto procurado, eu vou colocar o hífen. No texto, na própria célula B12. Ó. Se eu fizer assim, ele vai retornar o hífen junto. Olha só, ele retornou o hífen junto. Deixa eu apagar aqui. Eu não quero que ele retorne o hífen junto. Então, eu vou vir aqui e vou colocar -1 aqui no finalzinho. Ó, -1. E agora, ele não retorna o hífen junto. Por quê? O hífen é a posição 9. Quando eu boto -1, ele está retornando a posição do hífen -1. E aí ele pega certinho sem o hífen aparecer. Agora, quando eu jogo para baixo, ó, só dá um duplo clique aqui, ele já pega todo mundo aqui para mim certinho os nomes. Beleza? E qual que vai ser o meu estado? Ó, meu estado aqui vai ser RJ, depois vai ser ES, depois vai ser MG. Como é que eu vou fazer para saber o meu estado? Pensa assim, estado vai ser sempre 2 letras. Beleza? Porque eu tenho a sigla, então é sempre 2 letras. Então, eu só preciso saber aonde vai começar. Repare que todos os meus estados eles começam imediatamente após o meu hífen. Após o meu hífen. E repare que eu não quero extrair alguma coisa que inicia no início e nem que termina no fim. Eu quero extrair um pedaço. Então, eu vou utilizar a função extrair texto. Beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, igual xt.texto. Meu texto vai ser o projeto. O meu número inicial vai ser um caractere após a posição do hífen. Então, eu vou ter que localizar aqui, ó, meu texto procurado vai ser o hífen, no texto B12. Isso aqui que eu fiz, esse localizar está retornando para a gente a posição do hífen, ou seja, o número 9. Eu não quero começar no 9, porque eu não quero começar no hífen, eu quero começar um após. Se eu quero começar um após, eu vou somar aqui, ó, mais um. Beleza? Ponto e vírgula e num caráter, ou seja, aqui, por exemplo, é RJ, né? Eu estou no R, eu estou na primeira letra depois do hífen. Como é estado, eu quero sempre 2 caracteres, então eu vou falar que o num caráter vai ser 2. Beleza? E aí, quando eu der Enter, ó, ele vai retornar para mim RJ certinho. E quando eu arrastar para baixo, ele vai reproduzir para mim todos os estados. Beleza? Tanto para Excel to Go, tanto para Sheets. E aqui agora, eu sei quantos cursos eu dei e aonde eu dei esses cursos de uma maneira bem simples. E aí, ó, se eu quiser saber a quantidade de cursos que foram dados, eu posso fazer uma contagem. Ou seja, eu posso contar quantas vezes RJ, SP, ES, MG aparecem aqui e quantas vezes o Sheets aparece aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu quero fazer um critério que vai contar quantas vezes Excel to Go aparece no Rio de Janeiro. Então, eu só quero contar se aqui foi RJ ao mesmo tempo que aqui foi Excel to Go. Então, eu tenho 2 critérios para eu contar. Então, eu vou utilizar uma função que a gente já viu, que é a função cont6. Tá lembrado? A função cont6. Ó, cont6. Qual que vai ser meu intervalo critério? Ó? Eu vou selecionar aqui os meus cursos e vou botar Excel to Go como critério. Para eu selecionar todo mundo rápido, é só eu selecionar o primeiro e apertar o atalho Ctrl Shift setinha para baixo, tudo junto. Ctrl Shift, pressiona os 2 e aperta a setinha para baixo, que ele vai descer até a última célula preenchida. Beleza? E eu vou travar esse intervalo, porque quando eu arrastar para baixo, eu não quero que esse intervalo desça. Então eu vou travar ele apertando F4. F4 eu travei ele. Qual vai ser o meu critério? O meu critério vai ser Excel to Go. Então eu vou clicar aqui em cima e vou travar também, porque quando eu arrastar para baixo, eu não quero que esse critério do Excel to Go desça. Ele vai ser sempre Excel to Go. O critério que vai mudar vai ser o do local, do estado. Então aqui no meu intervalo critério 2, ó, eu vou selecionar aqui o meu estado, de novo, RJ, Ctrl Shift para baixo, beleza? F4 para travar, ponto e vírgula, e o meu critério 2 vai ser o RJ aqui, a célula RJ, porque quando eu arrastar para baixo, vai virar SP, depois vai virar Espírito Santo, depois vai virar MG. E aí quando eu dou Enter, ó, ele fala para mim quantos contratos do Excel eu tinha. Ó, quantos contratos eu tinha em cada um desses locais para Excel. E para o VBA vai ser a mesma coisa. Ó. Cont6. Vou selecionar aqui os meus cursos, só para a gente revisar o que a gente acabou de fazer. Ó. Os meus cursos, F4, ponto e vírgula, Sheets. F4 para travar, ponto e vírgula, intervalo critério 2 vão ser os meus estados. Igualzinho a gente fez antes. Ó. Seleciono todo mundo, F4, ponto e vírgula, seleciono aqui a célula H13 como critério, fecho parênteses, dei Enter. Aí eu vou selecionar para baixo, ó,
Eu vou ver quantos cursos de VBA, de Sheets, eu dei em cada um dos estados. E no total, eu tenho quantos cursos eu dei. Ó. Se eu apertar aqui ó, o atalho Alt igual, Alt do teclado e igual, assim, ó, Alt igual, não é junto não, é tipo um seguido do outro bem rápido, assim, ó, Alt igual. Ele faz para mim o somatório automático de todo mundo acima. Então eu não preciso digitar igual, soma e selecionar. Se eu dou Alt igual, ele já pega para mim esse atalho prontinho. Beleza? É aí que eu sei ó, quantos cursos eu dei em cada um dos lugares. Tranquilo? E aí eu posso até criar um gráfico para poder comparar esses números. Olha só que legal. Eu posso vir aqui, ó, inserir. Aí eu venho aqui, ó, um gráfico de coluna. Posso pegar aqui, ó, um gráfico de coluna. Aí no caso ele já me deu um gráfico pronto porque eu estava selecionando esses valores. Mas eu poderia vir aqui, ó, por exemplo, ó, selecionar ninguém, inserir, gráfico aqui de coluna, ó. Peguei um gráfico em branco, botão direito no gráfico, tá? Botão direito no gráfico, selecionar dados. Aqui dentro a gente vai alimentar esse gráfico. Ó, vou adicionar uma série. Qual vai ser a série que eu vou adicionar? Vai ser Excel to Go. E os meus valores de série, o nome da série eu selecionei aqui, ó, Excel to Go. E meus valores de série eu vou selecionar aqui embaixo, ó, todo mundo aqui. Beleza? Aí dei OK. E vou adicionar uma nova série. Ó. Minha nova série vai ser Sheets. E meus valores de série vão ser esses daqui. E dei OK. Aí ele vai comparar para mim aqui, ó. Ó, editar. Esse daqui na verdade, os números, beleza? Os números, ó, eu vou dar OK. Ele vai comparar aqui para mim os valores. Antes eu tinha colocado RJ, SP, SMG, por isso que não apareceu. Então, na verdade, são os números que eu tenho que colocar, beleza? E aí aqui tá 1, 2, 3, 4. Eu não queria que aparecesse 1, 2, 3, 4. Eu queria que aparecesse RJ, SP, Espírito Santo e Minas Gerais. Então aqui, ó, onde está 1, 2, 3, 4, eu poderia até fazer sumir brincando aqui. É só eu clicar em editar e seleciono aqui, ó, o eixo X que eu quero. Aí eu faço ele sumir aqui, aparecer aqui embaixo, tá vendo? E quando eu dou OK, ó, eu tenho esse formato aqui de gráfico. Ó, e aí eu já tenho, inclusive, alguns layouts prontos aqui que o próprio Excel fornece pra gente. Ó, se eu clicar fora, repara aqui em cima. Quando eu clico dentro do gráfico, aparece aqui, ó, ferramentas de gráfico. E uma das ferramentas é o design. Eu posso vir aqui em layout rápido, ó, e puxar um layout bacana aqui pra mim. Ó. Por exemplo, esse layout aqui, ele é coladinho um com o outro. Posso clicar nele, aumentar aqui, botar um título que eu quiser. Se eu quiser mudar essas cores, ó, eu cliquei aqui no azul, formatar, preenchimento da forma e modifico. Ó, botei esse verde da motim. Se eu quiser mudar esse laranja, selecionei aqui, preenchimento da forma e pego esse aqui da motim. Se eu quiser botar o rótulo aqui, sinalzinho de mais, aí eu procuro aqui rótulos de dado. Coloquei os rótulos. Aí eu posso vir aqui, ó, selecionar os números e aumentar ele, ó, deixar bem grandão. Mesma coisa aqui dentro, do verdinho. Selecionei ele, vou aqui em rótulos de dado, pego os números, deixo grandão. Enfim, eu posso brincar com isso. Ó. Se eu quiser botar o rótulo em outro lugar, eu venho aqui ó, em mais opções de rótulo. Aí quando eu clico nisso, aparece para mim essa janelinha aqui. Se eu quiser que o rótulo apareça lá dentro, eu posso clicar aqui em centro ó, e posso, de repente, colocar a cor branca aqui, para ele poder se destacar melhor. Tá vendo? Aí aqui eu consigo ver direitinho, ó, quantidade, posso botar o título aqui, ó, quantidade de cursos. Ó, quantidade de cursos. E como esse gráfico meu ele está vinculado a essa tabela daqui, ó, repara o seguinte, ó, se eu mudo aqui, ó, por exemplo, de RJ para MG, repara que eu estou mudando Excel to Go de RJ para MG, né? Então, ó, repara que ó, Excel to Go é o verdinho, RJ é 6, MG é 7. Se eu dou um Enter aqui, ele automaticamente atualiza para mim. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou tirar minha fórmula. Mas, ou seja, eu posso deixar esse gráfico aqui dinâmico, ele pode ser para mim um indicador para mim. Sempre que eu preencher essa tabela daqui, eu posso fazer com que esse gráfico seja atualizado. E aí a gente consegue trabalhar em cima disso. Beleza? Então qualquer dúvida que você tiver tido durante essa aula, é só comentar aqui nesse vídeo que eu vou falar com você. Beleza? Abraço e até a próxima.